é um estudo também antigo que avaliou, esse estudo avaliou crianças em orfanatos, tá? E aí eles tinham como modelo lá 2 tipos de orfanatos, né? Era onde as crianças ficavam em situações assim, sendo cuidadas, né? Por falta da mãe, do pai, por algum motivo, né? Então, existe um grupo de orfanatos que eram orfanatos com uma limpeza impecável, tinham quartos individuais, mas que os adultos, por causa do protocolo de limpeza, não podia ter visita dos pais, por exemplo. Os adultos, a mãe que podia entrar, não podia abraçar. Os próprios funcionários que cuidavam das crianças não podiam pegar essas crianças no colo. Não podiam brincar com essas crianças, tá? E o outro orfanato eram orfanatos normais, né? Limpos, mas sem esse protocolo rigoroso de limpeza, mas nos quais se dava afeto, amor, atenção, estímulo para essas crianças, né? E o que eles viram? Que no grupo, no orfanato, com essa limpeza impecável, mas sem afeto, né, sem colo, essas crianças, elas ficavam com um quadro de depressão anaclítica, que a gente chama. Quando ocorre a separação da mãe dessa criança e não é substituído por nenhum outro vínculo, né? E essas crianças sem afeto, elas ficavam apáticas, elas perdiam peso porque elas paravam de ter fome, elas tinham um sono perturbado, elas tinham um sistema imunológico deprimido, então tinham mais infecções e tinham atraso no desenvolvimento, além de pararem de crescer, tá? Então, eles viram que o índice de mortalidade, inclusive por infecção, era maior no orfanato em que tinha essa limpeza impecável, mas que não tinha afeto. Olha que interessante. Mostrando aí a importância, né, de prover aí as necessidades emocionais da criança também, além das necessidades físicas, né, nutricionais, etc. Bom, então aí você pode estar pensando, ok, mas você está falando de situações extremas, né, de crianças no pós-guerra, ou então crianças que foram abandonadas, ou que os pais morreram e que estão em orfanatos. Não é o caso da minha casa, né? Você pode estar pensando. Eu sei disso, mas dessas situações, né? Essas situações extremas, é que vieram os estudos para a gente entender como esse mecanismo acontece, né? Como a privação psicossocial pode afetar o crescimento da criança. Foi a partir daí que se descobriu, né, que não era só alimentar, que outros fatores importavam para o crescimento saudável, né? Então foi decorrente dessas situações extremas que vieram os estudos, tá? Então o que ocorre? Então são vários fatores, né, vários mecanismos aí interrelacionados, tá? Então, o que se sabe hoje? Que crianças em privação psicossocial, né, ou seja, que não recebem amor, afeto suficientes, podem evoluir com um quadro de déficit nutricional mesmo, por falta de apetite. Né? A criança perde o apetite. Ela não fica apática, como eu disse, ela pode ficar apática, perda do apetite, né? Com isso, a imunidade pode ficar prejudicada, o que leva também a um aumento na prevalência na incidência, né, de infecções. Né? Essa criança fica com o sistema imunológico prejudicado. Então, vai ter mais infecções e essa inflamação no corpo, né, pode prejudicar o crescimento delas. Beleza. Mas esse mecanismo, ele tem incluído aí a nutrição, vocês estão vendo? Então, a criança fica sem fome, perde o apetite, tem a imunidade prejudicada, vai ter mais infecções, o que afeta o crescimento. Sim, passa pela nutrição. Outro mecanismo que eles
veem também que acontece, também passa pela nutrição, que é o seguinte, crianças em privação emocional, né, como elas perdem o apetite, elas podem ficar extremamente desnutridas, né, é como se elas estivessem passando fome, né, e aí existem vários hormônios que ficam alterados aí para tentar proteger nosso corpo, né, o corpo lutando pela sobrevivência mesmo. Então, imagina a criança que está lá desnutrida, sem fome, não está comendo o suficiente, o que acontece com os hormônios? O hormônio do crescimento aumenta muito. O cortisol também aumenta muito, tá? Por quê? Os dois hormônios, eles tendem a aumentar a glicose no sangue da criança, né? Então, para manter a glicemia, a glicose normal, né? Para ela não ficar com a glicose baixa no sangue. Então, é um mecanismo mesmo de proteção. Aí você pode perguntar assim, mas então o hormônio do crescimento fica alto nessas crianças? Então, por que que elas não crescem? Porque viu-se também que essas crianças têm uma certa resistência ao hormônio do crescimento. Então, o hormônio do crescimento fica elevado nessas situações, né, de privação emocional e desnutrição, o hormônio do crescimento fica elevado, mas ele não age de forma efetiva, tá? Eles viram que tem baixos níveis de IGF-1, que é o efetor do crescimento na placa de crescimento, e mostrando aí que pode ter uma resistência ao hormônio de crescimento. E só que também eles viram que tem crianças que não recuperam o crescimento, mesmo sendo realimentadas nessas situações de pós-guerra, né? Elas não recuperavam o crescimento, mesmo sendo realimentadas de forma adequada, né? Por quê? Porque permaneciam em privação psicossocial, né? Então, a comida chegou, agora a gente não passa fome mais, a guerra acabou, mas ainda eram famílias muito desfavorecidas, né? Com um estresse muito grande, relações sociais muito deturpadas, né? Um estresse crônico ali, muitas vezes violência. Então, essas crianças, elas não cresciam mesmo sendo realimentadas, né? Outra situação também, que é um outro grupo, né? São crianças que em situação de privação emocional, gente, elas têm sintomas, na verdade, de hiperfagia. Quer dizer, elas comem em excesso, né? Por ansiedade. Então, um grupo para de comer. Outro grupo, em situações de estresse, né? E privação psicossocial, elas comem em excesso, né? E mesmo assim, eles viam que essas crianças que comiam em excesso também não cresciam. Então, gente, isso tudo veio para mostrar, né, que existe outro mecanismo também que não passa diretamente pela nutrição e que afeta o crescimento. Que seria como? São hipóteses. Existe uma hipótese de que possa ocorrer uma diminuição na secreção, na síntese do hormônio de crescimento nessas crianças. Então, a hipófise, que é uma estrutura, né, dentro do cérebro, né? A hipófise, ela produz substâncias, né? Produz vários hormônios, dentre eles o GH, que é o hormônio do crescimento. E, então, a hipótese é que, diante de uma privação psicossocial, a criança, ela comece a secretar menos hormônio do crescimento mesmo. Que a gente chama de hipopituitarismo transitório. Transitório por quê? Porque quando você tira essa criança desse ambiente de estresse crônico, de privação psicossocial, quando você melhora o ambiente, o hipopituitarismo acaba, cessa, e a criança volta a crescer, né? Então, esse mecanismo, ele não passa nem pela redução da fome, né? Não passa pela desnutrição, não tem nada a ver com a nutrição. Então, é um mecanismo independente que faz com que uma criança em privação psicossocial possa não crescer bem. Então, tá joia. Então, até a próxima. Um beijo para vocês e obrigada.